Meus irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já está em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus nosso, Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus, pois tu és Deus, minador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançaste por fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgará, porque em nós não há força perante este grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azafé. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não tema nem vos assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eles que sobem pela aldeia dizem, e os acharei no fim do vale diante do deserto de Jerusalém. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, e o Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assuste. Amanhã lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória Pode tomar a vossa ceia em nome de Jesus. Irmãos, é uma palavra bastante conhecida, meus irmãos. Esta palavra ela vem dizer acerca do rei Josafá. O rei Josafá, um homem reto diante de Deus. E a Bíblia vem dizer, irmãos, que o rei Josafá recebe uma grande ameaça de um grande exército que se levantou sobre a vida dele. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon.
e alguns dos outros amonitas vieram a pelejar contra Josafá. 3 reinos ameaçou o rei Josafá para destruir toda Judá. Só que, meus irmãos, a palavra do Senhor, irmãos, vem dizer, aleluia, Espírito Santo, que alguns vieram até Josafá falar acerca do grande exército que vinha até Judá para destruir. Só que quando Josafá, irmãos, ele recebe essa notícia, ele fica com medo. Porque, irmãos, quando nós passamos por luta, dificuldade, problemas gigantes em nossa vida, irmãos, não é pecado a gente sentir medo, não é vergonha a gente sentir medo. Mas quando Josafá ele toma aquela direção, que ele sabe que aquele exército vinha contra ele, que ele não tinha poder nenhum de vencer aquele exército, ele sentiu medo. Mas só que o medo que Josafá sentiu, meus irmãos, ele tomou uma direção diferente. Josafá não tomou a direção de abaixar a guarda, de recorrer, de fugir do inimigo, não. Josafá tomou a atitude de ir até a Deus, consultar o Senhor. Assim somos nós, meus irmãos, em momentos difíceis que nós passamos por lutas, por problemas. Nós não temos que ficar com medo dos afrontos, do inimigo, dos problemas, não. Sabe por quê? Porque nós temos um grande Deus que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma luta. Nós servimos um Deus que faz água de da pedra. Nós servimos um Deus que entra na fornalha de fogo. Nós servimos um Deus que manda maná dos céus. Nós servimos um Deus, meus irmãos, que entra na cova do leão e fecha a boca do leão. Que muitas das vezes nós perdemos as nossas lutas, nossas guerras, por conta do medo. Deixamos o medo paralisar. Quando o gigante se levanta contra a nossa vida, quando o problema se levanta contra a nossa vida, a primeira coisa que nós temos, irmãos, é deixar o medo tomar conta. Mas a palavra nesta noite traz, por exemplo, o rei Josafá, quando ele sabia que vinha um grande exército para destruir, ele tomou a direção de ir consultar Deus. E o rei Josafá, irmãos, ele decreta ali um jejum. Sabe por que ele decreta aquele jejum? Porque ele sabia que através da oração e através do jejum ele ia vencer. E Josafá vai até Deus, ele fala: Senhor Deus de nosso Pai, porventura não és Deus nos céus, pois tu és Deus dominador sobre todos os reinos e toda a gente. Aqui Josafá ele começa a falar com Deus, mas Josafá não começa pedindo: Deus, derrota aquele exército lá, Senhor, estende as tuas mãos e para aquele exército. Não, Josafá começa a falar com Deus, engrandecendo ao Senhor: Senhor Deus dos exércitos, tu tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre todo o reino, sobre toda a gente. Tua mão há força e poder, e não há quem possa escapar da tua mão. Glória a Deus, aleluia. Josafá ele começa engrandecendo a Deus, e fala: Deus, tu és poderoso, tu tem poder para me fazer vencer essa luta. Assim deve ser os nós, irmãos, como nós chegamos à presença do Senhor. Aleluia, Santo Espírito de Aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia. E o tema desta campanha, irmãos, quando Josafá tomou a atitude de consultar Deus, a vitória é certa, irmãos. Nós só estamos perdendo a guerra porque muitas vezes nós tomamos direção diferente. Muitas das vezes nós pedimos oração pastor, muitas das vezes nós pedimos oração irmão, muitas das vezes nós pedimos oração vizinho e tal, desesperado, mas nós esquecemos de colocar nossas causas diante do Senhor, porque só o Senhor que pode nos dar vitória. E a palavra de Deus vai dizer, eu digo nessa campanha: se algum mal, irmão, não sobrevier, espada, juiz, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante Glória, de ti, aleluia. pois teu nome está sobre esta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Glória a Deus, Qual aleluia. segredo, irmãos, para não vencer os problemas, nossa luta? Josafá reconhece o poder de Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo: se nos vier mal sobre nós, juízo, peste, fome, espada, nós apresentaremos o quê? Diante da casa do Senhor, e o Senhor virá e nos livrará. O segredo, irmãos, é nós colocar nossas lutas, nossas causas, os nossos problemas no altar do Senhor.
não deixar a ansiedade tomar conta do teu coração, não deixar o medo te paralisar, não deixar o desânimo te paralisar de buscar a presença do Senhor, porque se você não apresentar os teus problemas diante do Senhor, você não tem vitória, você não consegue vencer aquela peleja